Deus, pela vida de cada um de vocês que se encontra aqui nesta noite. Louvo a Deus pela oportunidade e, em segundo lugar, a vida da minha pastora, do meu pastor e de toda a equipe Geração Daniel. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, você que trouxe a sua Bíblia, abra ela aí no livro de 2 Samuel. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 11. 2 Samuel está logo depois de 1 Samuel, 1 Samuel logo depois de Juízes. Segunda Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 11. 2 Samuel, capítulo 6, verso de número 11. Aqueles que forem encontrando, digam glória a Deus. Não encontrou ainda, diga misericórdia. Aleluias. Vamos lá. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o gitita, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Agora abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o médico Lucas, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 3. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, a partir do verso 3 a seguir. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E, quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Agora abra a sua Bíblia no Evangelho de Cristo Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 30. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, verso de número 30. Pois se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Por isso, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas demais coisas vos serão acrescentadas. E você pode tomar o seu assento em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó grande Deus, exaltamos a tua majestade na noite de hoje, ó Pai. Pai querido, eu quero aqui nesta noite, ó Pai, convidar a Ti, Senhor, para fazer morada neste lugar. Pai, eu te convido nesta noite para fazer morada nos nossos corações. Pai, eu te convido neste momento a ser o centro
deste culto. Pai, porque se todavia, Pai, o Senhor não for o centro, eu não quero pregar. Pai, se o Senhor não for o centro, nós não queremos ouvir a Tua palavra. Pai, se o Senhor não for o centro, nós não queremos fazer nada, porque o Senhor não está. Por isso, Pai, nós te convidamos, Pai, esteja no centro nesta noite. Repreenda todo o mal. Pai, estou totalmente dependente do Seu Santo Espírito. E que nesta noite não seja eu, mas seja a Tua voz falando ao Teu povo em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu separei alguns versículos a qual o Senhor Ele falou grandemente ao meu coração. E se você parar para prestar atenção, todas as 3 passagens que foram lidas nesta noite apontam para o mesmo tema. Só que nessa noite eu quero começar pelo Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 30 ao 33. Versículo este muito conhecido por todos os cristãos. Aquele que diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e estas demais coisas vos serão acrescentadas. Mas olha para cá, nesta noite eu quero pregar subestinado ao contexto do texto nesta noite. Porque se você parar para reparar, muitos pregadores, eles pegam esta passagem para apregoar a palavra do Senhor e sempre falam que Deus primeiramente deve estar em primeiro lugar, e realmente isto é verdade. Só que eles não olham para o contexto do texto. Não está errado, Emanuel, a forma de se apregoar esta palavra não está errada, mas qual é o sentido original da palavra? No livro de Mateus capítulo 6, do 30 ao 33, isso está no contexto aonde Jesus vai ensinar para os seus discípulos que eles não devem estar ansiosos com o que há vez de comer, com o que há vez de vestir, porque estas coisas vos serão acrescentadas por todo aquele que buscar primeiramente ao reino de Deus e a sua justiça. Então olha para cá, o texto está se referindo justamente ao que está escrito no livro de Mateus capítulo 6, versículo de número 25. Olha para as aves do céu, elas não plantam, elas não semeiam, mas mesmo assim o Pai que está no céu as alimentam. Ora, não terá mais valor a todos vocês do que estas aves. Então Deus está dizendo: olha, filhos, não vos preocupeis com o que há vez de comer, não se preocupeis com o que há vez de vestir, porque estas demais coisas vos serão acrescentadas por aquele que está no céu, aquele chamado Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas Emanuel, qual é o tema da sua mensagem nesta noite? Qual é o texto? Qual que é o clímax da sua mensagem nessa noite, Emanuel? Olha para cá, meu irmão. Se você for reparar bem nas passagens que nós lemos, em todas elas havia a presença de Deus. Se você pega o livro de 2 Samuel, capítulo de número 6, no versículo de número 11, a Bíblia vai dizer que esteve a arca do Senhor na casa de Obed-edom, hoje dita ou Geteu em algumas traduções, e abençoou a casa de Obed-edom, a arca do Senhor, e abençoou o Senhor a casa de Obed-edom, visto que a Bíblia no contexto vai dizer que estavam carregando a arca do Senhor. Então a maneira correta de se carregar a arca do Senhor naquela época era somente os levitas. Somente os levitas deveriam carregar a arca do Senhor, e isto era de a pé, colocando a arca nos ombros e carregando um de cada lado, 2 do lado direito e 2 do lado esquerdo, carregando a arca no ombro. Mas Davi, por incontinência, irmãos, por imprudência, ele pega a arca do Senhor e ele vai querer carregar a arca do Senhor de qualquer forma. Ai meu Deus, Davi vai querer carregar a arca do Senhor de qualquer jeito. Ele pega a arca do Senhor e coloca num carro de boi, e a Bíblia vai dizer que no meio do caminho estava Uzá dentro
dentro do carro dos bois, juntamente com a arca do Senhor. E a Bíblia vai dizer que no determinado caminho, a arca do Senhor, ela pende-se, ela cai, porque havia tropeçado os bois, e então a arca cai. E Uzá, então, eu creio eu, cheio de boa intenção, irmão, eu creio eu que Uzá, cheio de boas intenções, cheio de amor ali, tentando fazer a obra do Senhor, ele põe a mão na arca, e a partir daquele momento o Senhor, ele mata Uzá. Emanuel, eu não entendi se Uzá estava cheio de boas intenções, porque é que Deus matou Uzá? Porque olha para cá, irmão, não se pode fazer a vontade do Senhor de qualquer maneira, não se pode, irmão, servir ao mestre de qualquer maneira, não pode, irmão, subir no altar do Senhor de qualquer maneira, visto que Uzá estava cheio de boas intenções. Só que você já viu aquele ditado que o inferno também está cheio de boas intenções. Se você parar para reparar, o inferno está cheio de benfeitores, aqueles que ajudaram socialmente, aqueles que deram cesta básica, aqueles que fizeram tudo do bom e do melhor. Só que se você olha para a Bíblia Sagrada, a Bíblia vai dizer: nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, este será salvo. Nem todo aquele, irmão, que disser Senhor e Senhor entrará no reino do céu. Então não adianta eu ter uma boa intenção, porque boa intenção não salva a minha alma de queimar no inferno. Irmão, boa intenção não salva a sua alma. Uma ação social não salva a sua alma. Pular no poder, irmão, não salva a sua alma. Ora, aquilo que salva a sua alma não é o que é dado, mas é o que é exercitado. É o amor, é a alegria, é a comunhão, é a paz, é a longanimidade, a benignidade, é a mansidão, a temperança, é o domínio próprio. Estes são conhecidos como fruto do Espírito. Estes sim salvarão a sua vida. Só que nessa noite, irmão, eu quero voltar ao tema nesta noite da mensagem. E se você parar para reparar, a partir do momento em que Deus abre ruptura em Uzá, Davi, ele se entristece, e a partir daquele momento ele não quer levar a arca. Aí a Bíblia vai dizer que a arca permaneceu 3 meses na casa de Obed-edom. E o que aconteceu, Emanuel, com a arca do Senhor na casa de Obed-edom? A Bíblia vai dizer que a casa de Obed-edom foi abençoada. Emanuel, por que a casa de Obed-edom foi abençoada? Porque a presença de Deus estava na casa de Obed-edom. Eu vou falar nessa noite para você entender. Deus só vai abençoar a sua vida a partir do momento, ai meu Deus, Deus só vai abençoar a sua casa a partir do momento que cumprir-se-á na sua vida aquilo que está no livro do Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 20. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei, cearei com ele, e ele ceará comigo. Ai meu Deus, a Bíblia vai dizer que Obed-edom teve a sua casa abençoada durante 3 meses, porque a presença de Deus, a arca, estava na casa de Obed-edom. Eu vou chegar na mensagem daqui a pouco, irmãos. Eu preciso que você entenda nessa noite o contexto do texto, porque você só vai entender o texto nessa noite se você entender o contexto da mensagem. Aí a Bíblia vai dizer que durante 3 meses abençoou a casa de Obed-edom, o geteu. Por quê, Manuel? Porque a presença do Senhor estava na casa. Se a presença do Senhor não estivesse na casa, a casa de Obed-edom teria sido tão próspera, teria sido tão farta durante 3 meses? Não. Porque a presença do Senhor, irmão, ela tipifica prosperidade, ela tipifica alegria, ela tipifica comunhão, a paz de espírito. Agora, se você caminhar comigo, irmão, se você caminhar comigo para Lucas, capítulo de número 5, a qual foi lido nesta noite, no versículo de número 3 a seguir, aí a Bíblia vai dizer que Jesus entrou num barco. Entrou na onde, irmão? Num barco. E de quem era este barco? Era de Simão. Quem era Simão? Simão era aquele chamado Pedro. Agora pega. Ai meu Deus, eu vou falar nessa noite. A Bíblia vai dizer que
que antes de Jesus entrar no barco, Pedro já tinha ido até o alto mar. Eita Deus! É forte, Jesus! Emanuel e Pedro foi até o alto mar. E aí, qual era a profissão de Pedro naquela época? Era pescador, porque a pesca era o sustento do apóstolo Pedro. Então ele vivia da pesca. Mas naquele dia, a Bíblia vai dizer que antes de Jesus entrar no barco, Pedro vai ao mar alto. Aí sabe o que acontece, pastor? Ele volta cabisbaixo, ele volta decepcionado, ele volta frustrado. Por quê, Manuel? Porque ele não pescou nada. Porque ele não pescou nada, agora pega. Aí eu vou parar se você não pegar nessa noite. Ai meu Deus, aí a Bíblia vai dizer que Jesus entra no barco e primeiramente ele ensina. Aí depois que Jesus ensina, Jesus estava no barco. Aí a Bíblia vai dizer que ele disse: Pedro, volte ao mar alto. Aí a Bíblia vai dizer que Pedro vira para o mestre e fala assim: mestre, trabalhamos a noite toda, mas nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, sobre a tua palavra, sobre a tua palavra, lançaremos a rede. Aí a Bíblia diz, irmão, que lançaram a rede. Aí a Bíblia vai dizer que não podia, eu contei, a rede estava para romper-se. Agora pega, Deus não só abençoou a pesca de Pedro, Jesus só não abençoou a pesca de Pedro, mas também foi em abundância. Agora deixa eu falar para você nessa noite, Pedro, ele só conseguiu apanhar os peixes a partir do momento que Jesus entrou no barco. Pedro só conseguiu realizar uma pesca maravilhosa porque o mestre estava no barco. Porque quando Jesus não estava no barco, nada ele apanhou. Quando Jesus não estava no barco, nada ele pescou. Aí quando o mestre entra no barco e Jesus disse: volta ao mar alto. Sabe por quê? Porque tem gente aqui, eu vou falar nessa noite, tem gente aqui, irmão, ai meu Deus, tem gente aqui que foi pisoteado, tem gente aqui que foi humilhado, tem gente aqui que foi envergonhado. Aí Deus está dizendo: eu estou no barco agora, volta para o mesmo lugar. Volta para o mesmo lugar, porque é o lugar onde você foi envergonhado, eu vou te honrar. Eu creio, Jesus. Mas Emanuel, o que é que eu preciso entender? Você precisa entender que os seus projetos, eles só vão dar certo se você colocar o mestre no barco. Você tem que entender que os seus planos, eles só vão dar certo a partir do momento que o Nazareno estiver no seu barco. Você não está entendendo. Pedro lançou da esquerda, não pegou nada. Pedro lançou da direita, não pegou nada. Aí eu estou conjecturando nessa noite, irmão. Eu estou imaginando Simão Pedro, ele lançando a rede da esquerda e o camarada era ignorante, o camarada era carrancudo. Aí eu estou imaginando Pedro pescando e ficando estressado. Eu não estou pegando nada, eu não estou pegando nada. O que está acontecendo? Eu não estou pegando nada, não está acontecendo nada, o negócio não está fluindo. Aí eu estou imaginando a decepção dele ao voltar. Deus é forte. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus estava pelo mar da Galileia. Aí ele entra num dos barcos. Reparem, irmãos, que a Bíblia vai dizer que foi em um dos, plural. Então significa que ali havia mais de um pescador. Ali não estava só Pedro, ali não estava só André, mas também tinha muitos outros pescadores. Mas aí Jesus escolheu logo qual barco para entrar. Foi o barco de quem? Daquele que mais tarde seria o apóstolo de Cristo. Você não está entendendo, meu irmão? Quando Deus quer te abençoar, não importa se tem 20, não importa se tem 50 na sua fila, não importa se tem 1000 pessoas na sua frente. Quando Deus quer te abençoar, Ele tira você do último lugar e te coloca no primeiro lugar. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Mas o que eu preciso entender nessa noite é que a minha vida, o meu 2021, ele só vai começar a andar a partir do momento em que o mestre estiver no barco. Agora pega a conotação nessa noite. Barco aqui está se referindo a casa. Barco aqui está se referindo a casa. Casa significa o quê? Pode significar no sentido original casa, construção, mas também pode significar no sentido espiritual, o meu coração. Agora pega Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Aleluia, Jesus. Você está achando que Jesus entrou no barco sem pedir? É, Jesus. Profundo. Você está achando que Jesus foi então de simplesmente entrar do nada?
Mas Jesus primeiro foi educado. Por quê, Manuel? Porque Jesus, ele não é entrão, irmão. Jesus primeiramente, ele vai bater a porta do seu coração. Por que ele vai bater? Porque se eu escolher abrir, foi uma escolha minha de aceitar o mestre. Por quê? Porque tem muita gente que está com a porta fechada para Jesus. É porque, eu vou falar nessa noite. Porque tem muita gente que está com a porta fechada para Jesus. É porque sabe que se abrir a porta, aí vai ter que largar a cerveja. Se abrir a porta, vai ter que largar o cigarro. Se abrir a porta, vai ter que largar a prostituição. Se abrir a porta, vai ter que largar o adultério, vai ter que deixar as velhas vestes. Ai, meu Deus do céu. Aí Cantares de Salomão, no capítulo 4, versículo de número 8, se eu não estou enganado, vai dizer: eu vesti vestes novas, como tornaria a vestir os velhos vestidos. É forte, meu Deus. Glória a Deus. Porque, Manuel, tem muita gente que não quer abrir a porta para Jesus, porque o que está no mundo está sendo mais atraente para ele do que o mestre. Verdade, meu Deus. Santo de Israel. Por quê, Manuel? Porque o pecado é doce. Só que aí a Bíblia fala que largou e espaçosos são os caminhos que levam à perdição. Ai, meu Deus, eu não vou para a igreja hoje não, porque eu tenho que dar uma volta com o meu carro do ano. Eu não preciso ir para a igreja não, porque Jesus está em qualquer lugar. Aí a Bíblia vai dizer, Hebreus de número capítulo 10, versículo de número 25 a seguir: não deixando as vossas congregações, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, para completa certeza da esperança. Aí a Bíblia vai dizer que onde houver dois ou mais, aí não é um sozinho, irmão. Então você sozinho na sua casa, Deus não opera. Se você não escolher congregar, Deus não vai operar na sua vida. Uma andorinha sozinha não faz verão. Então deixa eu te falar, Deus, porque está faltando na minha casa? Deus, porque tudo está indo para trás? Porque você não se posicionou ainda. Aleluia. Aleluia. Jeremias capítulo de número 18, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te. A palavra primeiro veio a Jeremias dizendo o quê? Levanta-te. Emanuel, o que significa levanta-te? Na Bíblia significa se posicionar. Deus só falou com Jeremias a partir do momento que ele levanta. Só que pega, a Bíblia não diz e nem afirma a posição que Jeremias estava. A posição de Jeremias não se sabe se ele estava em pé, se ele estava deitado, se ele estava sentado, ou o que ele estava. Deus só disse: levanta-te. Jeremias se posiciona. Aí Jeremias, depois que você se posicionar, desce e lá te farei ouvir as minhas palavras. Tem gente aqui que está querendo que Deus fale com ele estando de nariz em pé. Meu Deus. Meu Deus, verdade. Aí tem pregador que quer subir para pregar e fala: Deus fala comigo, mas não quer descer na olaria. Tem pregador que sobe e quer pregar, quer falar da palavra de Deus, quer que Deus fala com ele, mas não se humilha. Porque a Bíblia não diz os humilhados serão exaltados, mas a Bíblia diz: todo aquele que se humilhar, todo aquele que se humilhar, este será exaltado. Glória a Deus, aleluia. Então nessa noite aqui, irmãos, eu estou falando de Jesus abençoar o seu lar, de Jesus abençoar a tua casa, mas eu ainda não cheguei na mensagem. O que falta em muitas pessoas para que Deus abra as comportas do céu e derrame sobre vós a maior abastança? Falta posição. Por quê? Qual é a diferença entre Josué? Qual é a diferença entre Jeremias e qual é a diferença entre Jonas? A diferença de Josué e Jeremias para Jonas é que Josué e Jeremias se posicionaram da forma que o mestre queria. E Jonas, aí a Bíblia vai dizer, em Jonas capítulo de número 1, a palavra do Senhor que veio a Jonas, filho de Amitai, ou Amitai em algumas traduções, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela.
porque a sua malícia subiu às minhas narinas. Jonas, ele se posicionou, irmão, só que ele se posicionou de uma maneira que Jesus não queria. Agora pega, acho que Jonas era muito maluco, acho que Jonas era muito burro. Você sabe por quê? Porque eu acho que ele não se tocou que o mestre é onisciente. Ele não se tocou que Jesus, que o mestre Jesus, Deus, ele é onipresente, ele é presciente, ele é onipotente. Onisciência, ora, Deus conhece todos os meus pensamentos. Onipotência, Deus tem todo o domínio, todo o poder e toda a glória. Onipresença, Deus está em todos os lugares. Se eu descer ao mais profundo abismo, lá Deus estará. E se eu subir ao mais alto céu, lá também o Senhor estará. Agora pega Jonas, desce e foge para Tarsis e vai me esconder na onde? No fundo de um navio. Aí eu vou falar nessa noite, irmão. Meu Deus, a Bíblia vai dizer que Deus então prepara uma grande tempestade. Agora pega quem estava no barco com ele, os marinheiros, quem estava no barco com ele, ali os donos do navio, ninguém que tinha nada a ver, ninguém ali tinha nada a ver com Jonas, ninguém ali tinha nada a ver com o chamado, ninguém tinha nada a ver com o que Deus falou para Jonas. Aí a Bíblia diz que uma grande tempestade estava tão forte e o mar estava tão agitado que o navio, que o barco estava para se quebrar. Agora pega, por causa da irresponsabilidade de todos que estavam no barco estavam pagando. E barco fala de quê? De casa. Casa fala de quê? Família. Agora pega, por causa de você não se posicionar nessa noite, Jesus está dizendo que a sua casa tem sofrido, a sua família tem sofrido. Por quê? Porque te falta posição nessa noite. Muitas pessoas têm fugido do seu chamado, muitas pessoas têm fugido daquilo que Jesus já disse para você fazer, já disse para você ir, já disse para você pregar, mas você tem fugido. E por causa da irresponsabilidade de muitos pagam. Aí a Bíblia vai dizer no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6: pois se Deus veste assim a erva do campo, e hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: olha o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Pois os pagões aqui correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas demais coisas vos serão acrescentadas. Tem gente deixando de cultuar a Deus para poder trabalhar. Ai, meu Deus. Emanuel, quer dizer então que eu tenho que deixar de sustentar a minha família para vir para a igreja? Eu não estou falando isso nessa noite. O que eu estou falando aqui é você priorizar. É priorizar quem? É priorizar a Deus. Há quanto tempo você está trabalhando? E aí você, quando não trabalhava, orava. Quando você não trabalhava, buscava. Quando você não trabalhava, jejuava. Quando você não trabalhava, ia à igreja de segunda a segunda. Aí começou a trabalhar nos primeiros dias. Na segunda-feira, aí já deixou de orar. Aí na terça-feira, já deixou de jejuar. Na quarta-feira, já deixou de ir ao culto de terça. Na quinta-feira, já deixou de ir ao culto de quinta. Daqui a pouco não estava indo nem nos domingos mais. Deixa eu te falar, aquilo que você pediu a Deus e Deus não te entregou, você sabe por quê? É porque Deus sabe que se Ele te entregasse aquilo que você pediu Ele agora, Deus sabe que você deixaria Ele. Emanuel, então por que Deus não tem me abençoado? É porque você está orando da maneira errada. Aí a Bíblia vai dizer no livro de 1 Samuel que Ana era atormentada por Penina. Aí por não aguentar mais ter o seu ventre seco, infértil, e por não aguentar mais os levantes de Penina, a Bíblia vai dizer que Ana ora diferente. Glória a Deus, aleluia. Aí a Bíblia vai dizer que ela no templo clamando a Deus: Deus, se o Senhor me conceder um filho, eu o entregarei ao Senhor.
Porque qual é a diferença, Emanuel, de uma oração correta aos olhos do Pai e uma oração errada? A primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 5, versículo de número 14 e 15 vai dizer: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Segundo a vontade de quem? Do Pai. Então pega, se eu pedir para Deus, uma mulher a qual é casada dá certo? Se eu pedir para Deus um cargo que não é meu, dá certo? Se eu pedir a Deus um carro, uma casa que não é meu, que não é minha, está certo? Não. Então por que Deus não vai me dar? Porque aquilo não pertence a mim. Olha para cá, Saul deu a sua armadura para Davi vestir, mas Davi não quis a armadura. Por quê? Porque não servia nele, porque não ficou bem nele. Ele nem sequer conseguia andar, ele nem sequer conseguia manusear a sua funda direito. Então a armadura que não serve, a armadura que é de alguém, não serve para mim. Tem muita gente no meio evangélico querendo carro que Deus deu para outra pessoa. Agora pega, tem gente que quer só o cargo, mas não quer a prova que a pessoa passou para chegar até lá. É, Deus. Tem gente que quer o cargo de pastor, mas não quer passar a aprovação que um pastor passa. Eita Jesus. É Eu forte. deixo ficar no meu lugar. Tem gente que quer a posição de apóstolo. Pega esse negócio apóstolo, mas não quer passar pelo processo. Tem gente que quer o cargo de presbitério, mas não quer passar pelo processo. Tem gente que quer o cargo de diácono, mas não quer passar pelo processo. Aí Deus está dizendo: quer ser como? Sem experiência. Quer ser como? Sem pagar. E agora deixa eu falar para você. Se Deus dá para você algo, se você ter primeiro experiência. Ah, deixa eu falar para você nessa noite. Deus te coloca como pastor se você quiser. Mas aí deixa eu te perguntar: está preparado para levar pedrada? Ai meu Deus do céu, está preparado para as ovelhas da sua casa, para as ovelhas da sua igreja se levantar contra? Eu vou falar. Está preparado para levar tapa na cara? Está preparado para falar que você está no erro? Para falar que você está pegando um negócio? É fácil, irmão. Querer uma coisa, agora ser outra coisa totalmente diferente. Verdade, Jesus. Eita, meu Deus, é desse modelo. Emanuel, por que Deus não abençoa a minha casa, rapaz? Porque te falta experiência, te falta posição. Glória a Deus, aleluia. Tem muita gente nessa noite preocupado com o que vai comer amanhã, com o que vai beber amanhã, mas Deus está dizendo: olha para as aves do céu. Aí, Emanuel, mas falar é muito fácil. O negócio é na prática. Deixa eu te falar o que é a fé. Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Olha, você não está vendo a sua dispensa nessa noite, mas deixa eu te falar, você é profeta. Glória a Deus, aleluia. Tem gente que tem a capacidade de profetizar sobre a vida de muitas pessoas, mas não profetiza dentro da sua própria casa. Aí eu vou chamar o pastor, eu vou chamar a pastora para vir orar aqui na minha casa, para Deus abrir as comportas do céu e abençoar na dispensa. Aí Deus está orando e falando assim: mas você não sabe